Esteja com cada um de vocês nessa noite, amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite. Hoje é segunda-feira, né? E segunda-feira é dia de... Eu gosto de chegar lá no tempo de domingo e fazer essa chamada. A igreja toda responde. Essa vinheta. Esse é o nosso... Gostei. É isso aí, gente. Segunda-feira é dia de semeadores. É dia de jogar sementes. Sementes preciosas. Não semente qualquer, mas uma semente preciosa, que é a palavra de Deus. E é isso que fazemos aqui toda segunda-feira. Quem está aqui pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. E vocês que estão pela primeira vez aqui, vocês vão ver que nós somos realmente um bando de loucos. Graças a Deus. Somos loucos por Jesus. E aqui nós semeamos a palavra dele. Nós somos meros semeadores. Jogamos essa semente. E essa semente, por ser tão poderosa, ela acaba por germinar nos corações das pessoas e dar frutos. E a gente tem feito isso aqui toda semana. E muitos frutos têm surgido a partir daqui. A gente tem trazido essa palavra durante anos, toda segunda-feira. E milagres têm acontecido. Pessoas têm se rendido aqui ao nosso Senhor. Olha aquela moça ali, Raquel. Oi, Raquel, que bom ter você aqui. A Raquel está há pouco tempo com a gente aqui, mas ela veio em umas 3 reuniões e ela se viu tocada e disse: o que é que eu faço para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Eu disse: oxi, só se for agora, vem para cá, meu irmão. E aqui pastor Juninho estava presente e ela proclamou com os lábios deles com os lábios dela que aceitava Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E sabe o que aconteceu no céu naquele momento? Uma festa. Os anjos comemoraram. Parecia a Ilha do Retiro comemorando o gol do esporte. Foi festa grande. Só tem o rubro aqui, eu não acredito não. Se dou Paulo, se dou rubro. Aí também. Mas irmãos, a nossa semente hoje que vai ser jogada vai ser um tema muito, muito importante. Vamos falar sobre o templo do Espírito Santo. Olha, você sabe que tudo que Deus sempre quis foi estar no meio de nós. Estar presente com a gente aqui. Desde o início, de Gênesis, e vai até o fim da Bíblia, até Apocalipse. Deus querendo estar em nossa presença. Verdade. Lá em Gênesis, o Éden, no Éden, Adão e Eva estavam na presença de Deus. Caíram. Mas se for mais à frente, você pode ver lá em Êxodo, tabernáculo. Deus estava lá no tabernáculo, querendo estar no meio do seu povo. Em Reis, você vai ver que Deus estava lá no templo, habitando no meio do seu povo. Vem o Novo Testamento, ele manda seu filho unigênito. O nome dele, Emanuel, significa o quê? Deus conosco. Deus mais uma vez quis estar presente no meio do seu povo. E veio Atos, e o Espírito Santo, mais uma vez, habitando entre o seu povo, e dessa vez habitando dentro de cada um de nós. É por isso que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E é para falar sobre esse templo que muitas vezes a gente negligencia, que hoje eu convidei um pastor muito querido da nossa comunidade, não daqui da Catedral da Trindade, já foi daqui, mas agora ele está à frente, depois de muito tempo em Salgueiro, no sertão, ele está na frente de uma paróquia lá em Olinda, paróquia Getsemane. Quem conhece aqui a Getsemane? Getsemane, olha aí.
lá nos Milagres ali, onde já foi uma pousada, hoje é uma paróquia linda. E ele é o pastor titular. Então vem cá, meu irmão, nos abençoar hoje com a palavra de Deus. Aqui, como tudo aqui começa e termina com oração, eu queria que vocês estendessem suas mãos para que a gente orasse pelo nosso pastor preletor da noite. Mas aqui eu costumo dizer, sabe, que soldado no quartel quer serviço. Toda vez que tem um pastor aqui, eu não deixo ele quieto, não. É para cá trabalhar, meu senhor? Pastor Juninho. Onde ele pregou lá na Getsemane. Boa noite, gente, graça e paz. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo do Senhor possa estar dando discernimento ao reverendo Jerry, ele possa estar trazendo palavras do céu para os nossos corações. Senhor, colocamos em nome de Jesus a vida do teu filho, do teu servo, Jerry, nas tuas mãos nesse momento, Pai. Que tu possas, Senhor, estar enchendo a mente e o coração do teu filho com as palavras, Senhor, que tu queres nos dizer nessa noite. Que ele tenha sabedoria e discernimento para trazer o tema que foi proposto. E quanto a nós, Senhor, pedimos que teu Santo Espírito possa estar abrindo nossos olhos e nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir, aprender e viver de acordo com a tua vontade. Abençoa os lábios e a mente de Jerry, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, se quiser usar aqui, fica à vontade. A aguinha aqui é sua. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Com muita alegria, né, que a gente vem aqui participar deste momento tão especial, desse ministério, né, tão frutífero que é os semeadores. A gente ouve sempre falar lá na Getsemane. Estamos acompanhando aí pelas redes sociais, sempre a gente vê a postagem. E aí eu vim esses dias dar uma aula a convite do reverendo Rodolfo, da turma de homilética. E aí reencontramos, né, depois de um tempo, Salvino, e aí nos fez o convite para estarmos aqui. E a gente foi uma alegria poder receber essa oportunidade de estar aqui com vocês para falar de um tema tão bom e tão propício, tão importante para as nossas vidas, que é uma vida no Espírito Santo, que é ser templo e morada, né, tabernáculo no Espírito Santo, sobretudo nesses dias que nós vivemos, tá, gente? Estou acompanhado pela minha esposa e pelo meu filho Atos. Fica de pé, por favor, vocês aí. Atos nasceu no sertão, viu? Nasceu no sertão. A nossa viagem, nossa pequena viagem missionária de quase 16 anos, né? 15 anos no sertão. Saímos daqui com Estezinha, eu fui ordenado aqui na Catedral, por Dom Paulo, no dia 18 de outubro de 2007. Logo fomos pastorear. Eu fui o primeiro pastor da igreja de Serrita. E aí plantamos a igreja de Salgueiro, depois fomos para o Juazeiro do Norte, aí depois voltamos para cá, e depois voltamos para Salgueiro, ficamos lá até agora. Há pouco tempo atrás, Deus soprou o vento e disse que era hora da gente voltar, e nós voltamos, né? E ficamos aqui na Catedral, mas não durou nem uma semana. Logo nós fomos convidados para estar ajudando outra paróquia, e depois de um tempo fomos convidados para estarmos lá na paróquia de Getsemane, né, que o pastor René Filho estava viajando, terminou indo de vez para a Europa. E aí depois de um tempo nós assumimos aquela paróquia tão linda, tão maravilhosa, e está também nos acompanhando uns irmãos lá da igreja. Eu queria que eles ficassem de pé também, por favor. Esse povo lindo, maravilhoso da Getsemane que está conosco. São irmãos queridos, gente. Irmãos queridos, pode sentar, irmãos da nossa liderança, inclusive, as irmãos que Deus tem levantado, inclusive, para nos sustentar e sustentar a própria paróquia. A gente sabe que igreja é uma embarcação que ora navega em águas tranquilas, ora navega em águas bem tempestuosas,
Mas nós sabemos que quando Jesus é o capitão, daqui a pouco vai sair voz de comando para acalmar o tempo, acalmar o vento e a tempestade, e tudo vai voltar a sua bonança em nome de Jesus. Para o Getsemane é uma igreja. Eu estou muito à vontade aqui porque eu estou vendo Jesus no Getsemane, né? Eu gostaria até que alguém batesse uma foto minha aqui, por favor, porque eu também quero estar no Getsemane, né? Vou até tirar o microfone aqui um pouquinho. Aqui, ó. Seguindo os passos dele. A questão toda é que aqui ele suou sangue, né? Mas bendito seja o nome do Senhor. Como vocês sabem, meu nome é Gerry, né? Esse nome que por história já é perseguido, né? Pelo Tom. Mas a gente termina chegando no Evangelho para também ser perseguido, mas por amor do nome de Jesus. Amém, queridos? Então estamos apresentados. Que Deus abençoe meu irmão Salvino pelo convite. Deus te abençoe, meu irmão. Estarei sempre, aposto sempre que os irmãos recomendarem para a gente poder estar aqui desfrutando do amor de Deus. Estou vendo Neilza, Neuza, Nel, e é gente muito do nosso coração, quanto nós amamos tanto. Eu gostaria de pedir aos irmãos que, por favor, abrissem suas Bíblias. Se puder, vamos ficar de pé mais um pouquinho. Só o tempo da leitura mesmo, que a gente vai fazer agora. Carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Vamos ler no capítulo 3, a partir do versículo 10. É o texto que vai servir de base para a nossa reflexão, tá, gente? Todos acharam aí? Primeira epístola do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 3, a partir do versículo 10, o texto que tem por epígrafe a responsabilidade dos que ensinam. Amém, gente? Amém. E diz assim as Escrituras: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sob o fundamento edificou, esse recebe galardão. Se a obra de alguém se queimou, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que pelo fogo, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Palavras do Senhor. Vamos graças a Deus. Vamos orar. Aplica, Jesus, tua palavra em nossos corações de modo claro, objetivo. Me ajuda, Senhor, nessa noite, para que todos nós sejamos edificados pela tua presença que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, que eu gostaria de colher algumas informações a gente nesse momento, nesse instante, tá bom, gente? Quando eu estava louvando, eu estava pensando assim: meu Deus, se isso aqui fosse no céu, hein? Que já é um pedacinho do céu. Já pensou a gente no céu, ali, né, com o apóstolo Paulo, com Timóteo, com Davi, com alguns personagens maravilhosos que a gente ama tanto na Bíblia, com Esther, com Ruth, ali todo mundo adorando o nome do Senhor. E aí de repente alguém diz assim: apóstolo Paulo, ou Paulo, fala um pouquinho para a gente sobre como você pensou nesse tema, né? Ser templo do Espírito Santo, porque toda a bagagem teológica e filosófica que temos foi elucubrada pela mente de Paulo.
que possivelmente é a mente mais brilhante depois de Jesus. Ele tem muito a que nos dizer no céu. Eu quero procurá-lo. Me conte um pouquinho da sua experiência, por favor. Então vamos imaginar que a gente já está no céu e Paulo vai falar um pouquinho da sua experiência. Como ele chegou a essa conclusão que o crente ele é templo e morada do Espírito Santo. Eu penso que Paulo ia começar dizendo assim: bom, minha gente, eu cresci num lar judeu, sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fui circuncidado ao 8º dia, depois me levaram e me deixaram com Gamaliel para me aprender sobre a lei, sobre a Torá. E quando eu nasci, na família que eu nasci, eu aprendi muito sobre Deus, sobre o Deus do Gênesis, sobre o Deus do Antigo Testamento. E lá no período interbíblico, nos dias de Alexandre o Grande, surgiu as sinagogas, surgiu as seitas judaicas, os fariseus, os saduceus. E logo quando eu estava chegando nos dias de me aplicar à lei, eu fui levado a Gamaliel para aprender as sagradas letras. E aprendi tudo sobre a lei. Cheguei no topo da religiosidade. Me tornei um príncipe entre os fariseus. E foi maravilhoso, porque eu dominava toda a escritura. Por onde eu passava, eu era reverenciado, eu era celebrado. Eu tive dupla nacionalidade, porque sou hebreu, mas conquistei a cidadania romana pelo meu pai, que a comprou. Eu dominei o hebraico, eu dominei o latim, o aramaico, o grego, falava fluentemente o grego koiné. Da Bíblia, do Novo Testamento, eu escrevi dos 27, 11 livros. Eu estive presente nos momentos mais tensos. E é incrível que quando eu, antes de me tornar um cristão, eu sabia tanto do judaísmo e da lei, que eu fiquei irado com esse povo, que era, naquela época era chamado de os do caminho, que seguia um tal de Jesus, que não passou por nenhuma das academias judaicas, e simplesmente deu um nó na nossa cabeça, fazendo o que ninguém faria ou já fez, falando como ninguém jamais falou, olhando para todo mundo como alguém jamais olhou. Quando a lei dizia que não era para tocar, ele mesmo se aproximou e tocou em leprosos, e restaurou leprosos, deu vista aos cegos, chegou ao absurdo de chamar um homem que estava morto há 4 dias para sair do túmulo, e ele saiu. Diz a história que ele chamou alguns dos seus discípulos e disse: vai para o outro lado do Jordão, e eles obedeceram e foram, mas lá na 4ª vigília da noite se deu vento e a tempestade, e daqui a pouco eles estavam lá quase que sucumbindo, o navio já estava indo a pique, eles pensavam que eu não estava sabendo o que estava acontecendo, e para a surpresa deles, eu vim andando sobre as águas como se o próprio mar fosse uma calçada. O apóstolo Paulo ia dizer assim: quando eu achava que sabia de tudo de Deus, eu saí para perseguir, para achar alguma comunidade de cristãos que estavam em Damasco.
E no meio do caminho, literalmente, eu caí do cavalo. Aí é literalmente, né? Uma luz brilhou, uma luz como jamais eu vi, e uma voz que eu não sabia de onde era, mas eu não sei como explicar, mas eu reconheci que era a voz desse Jesus, e ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu fui levado para uma rua chamada Direita, e eu estava lá, e um dos discípulos que tinha medo, inclusive, de mim, chamado Ananias, também teve uma visão e foi mandado pelo Senhor para ir onde estava e orar por mim, para mim voltar a ver. E eu vi, e no momento que eu achava que eu sabia tudo de Deus, que eu sabia tudo de Bíblia, que eu sabia tudo da lei, da Torá, eu vi que eu não sabia de nada e a minha vida foi colocada ao avesso. E eu que fui para perseguir, voltei para ser mais um dos perseguidos. E dentro de toda essa minha experiência, eu vi que o meu currículo, as línguas que eu aprendi, os títulos que eu conquistei, a capacidade de elucubração, de construir pensamentos na máxima velocidade e com a mesma fluência eu transformar em palavras, eu vi que eu não sabia de nada. E eu deixei de ser um do palácio. Deixei de ser um palaciano para ir para a gente que se tornou a escória da sociedade. E eu terminei com a minha cabeça na guilhotina, em Roma. E quando eu cheguei aqui, eu vi que eu só consegui porque naquele dia que eu caí do cavalo, o Espírito Santo veio morar em mim. Eu acho que esse vai ser o testemunho de Paulo. Por isso, nessa noite, eu gostaria de ministrar sobre o tema, voltando aqui para a terra, né? Alguns conselhos do apóstolo Paulo para quem deseja ser templo e morada do Espírito Santo. Pergunte a quem está ao seu lado: você já pensou nisso? O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo? A gente vive dias, queridos, que muitos irmãos se aproximam das mais diversas denominações evangélicas e muitos são logo colocados em cargos estratégicos, em ministérios estratégicos, e muitas vezes a gente nem sequer conhece de fato a pessoa para saber se em algum momento da história, da jornada, ele teve um encontro com o Senhor. Quais são os verdadeiros reflexos de uma pessoa que teve um encontro com Jesus, gente? Qual a responsabilidade sobre uma pessoa que teve um encontro com Jesus? O que significa mesmo ser templo do Espírito Santo? Segundo o que está posto em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que significa isso, gente? O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da Galáxia, aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si. E essa, na verdade, é a grande batalha que foi travada com aquele que teve um encontro com o Senhor. Porque nós queremos estar na presença de Deus. Nós queremos ter uma vida no Espírito Santo. Mas muitas vezes nos envolvemos tanto com o secularismo por conta das nossas demandas pessoais, e nos envolvemos tanto que muitas vezes perdemos a disciplina e nos desconcentramos da nossa missão,
e a alma vai esfriando, e o olhar vai se desviando, e a gente vai meio que sucumbindo espiritualmente, e às vezes esquecemos que somos templo do Espírito Santo e deixamos de cuidar devidamente do lugar aonde o Senhor quer continuar habitando, gente. Essa é a luta da gente. Então, o que significa uma pessoa ser templo do Espírito Santo? Em primeiro lugar, significa que a pessoa nasceu de novo. Parece ser elementar, simples, mas é algo basilar. É preciso nascer de novo. Amém, gente? Amém. E esse diálogo, com algo que pra gente é tão simples, o Senhor Jesus teve nada mais, nada menos com um dos principais sacerdotes também. Eu me refiro a quem? Nicodemos, lá no capítulo 3 de João. Vamos lá, por favor, se tiver com a sua Bíblia aberta. Esse é um diálogo bem interessante, que tem muito a nos ensinar, viu? Amém, queridos? Amém. Vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus, de noite mesmo, porque era um constrangimento para ele. A ideia aqui é que ele deve ter ido escondido dos seus colegas, tá bom? E ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí ele arremata. Ele diz assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos em nascer de novo. Para ser templo e morado do Espírito Santo, tem que nascer de novo, gente. E a gente vive dias que ambientes como esse aqui, de discipulado, em alguns lugares não existe. E aí nós temos no mundo centenas de milhares e milhares de gente que se autodenomina crente, servo de Deus, mas que sequer sabe discernir o plano de salvação, porque não foi devidamente discipulado. A gente não pode julgar a salvação de ninguém. Verdade isso, claro, óbvio, sei disso. Eu sei disso. Mas a gente vê que desde lá de João Batista, as pessoas confessavam publicamente a sua salvação, como meu irmão Salvino falou da irmã Raquel, né? E um dia aqui, ficou a vida para Jesus. É isso! E no momento que a pessoa realmente entrega a sua vida, tem um encontro com o Senhor, como o apóstolo Paulo, aí acontece realmente o escatol, uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança de direção, porque não foi transformado exteriormente, não, nasceu de novo, nasceu do Espírito. E a gente olha assim, diz assim, como é que pode essa pessoa, sendo a mesma pessoa, agora se mostra uma pessoa completamente diferente do que a gente conheceu? Por quê? Porque algo que é sine qua non para que o Espírito Santo habite no nosso coração, ou seja, sem o qual não dá, é o Espírito Santo habitando no crente. Uma vida sem o Espírito Santo é uma vida sem graça, sem cores, sem experiência com o Todo-Poderoso. É uma vida como o apóstolo Paulo antes do Senhor Jesus. Pode se transformar um excelente religioso, alcançar o topo da religiosidade, mas não tem um encontro com o sagrado, com aquele que rasgou o véu de cima a baixo. Não tem um encontro com aquele que inspirou o apóstolo Paulo a encontrar uma comunidade de cristãos que estavam voltando para as práticas judaizantes.
e trouxe algumas lembranças para ele. Eu me refiro ao texto de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, se alguém quiser acompanhar. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica, e quem os justifica é Cristo Jesus, que morreu antes, aquele que ressuscitou e está com Deus, que intercede por nós. Quem nos afastará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, todos os dias nós somos entregues à morte o dia todo. Sim, somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E por isso eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, e nem poderes, nem alturas, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está no nosso Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Se alguém não nasceu de novo, não tem o Espírito do Senhor, como resistir a tantas lutas? Você pode ter os mais poderosos recursos, humanamente falando. Você pode conhecer um número de pessoas estratégicas no mundo, sobretudo em dias de network. Você pode ser um poderoso, mas se você não tiver o Espírito Santo, haverá momentos que você vai sucumbir, meu irmão. Minha irmã, agora se você for cheio do Espírito Santo, assim como disse Abacuque, você no meio da dor vai dizer também: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto não remita, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei do Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É no meio da dor que crente canta. É no meio da dor que crente regozija-se na presença do Senhor. É no meio da dor que a gente tem experiências com Deus. Sem o Espírito Santo não dá. Não dá. Diga isso a quem está ao seu lado. Seja cheio do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não dá. Você não vai conseguir. Amém, queridos? O apóstolo Paulo está dizendo que sem o Espírito Santo ele não ia resistir. Possivelmente nessa reunião do céu ele ia dizer assim: ó, se eu não tivesse recebido o Espírito, não tinha conseguido. Tenho certeza que ele diria isso. Segundo lugar, que ele significa que o Espírito Santo habita nele. E é algo que a gente não pode relativizar. Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 1, versículo 4. O mais interessado que você seja cheio do Espírito Santo é o próprio Jesus, amém? Amém. Eles sabiam que os discípulos iriam enfrentar. Eles sabiam que lá na igreja mesmo jeito, o movimento é o povo, o movimento é o negócio. Jesus sabia que os discípulos iriam enfrentar. E veja, se o próprio Cristo, ainda que bradasse daquela cruz, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Imagine eu e você. O texto em Atos capítulo 1, versículo 4 vai dizer assim: comendo com eles, determinou-lhes que o quê? Não se afaste de Jerusalém. Que não se afastasse de Jerusalém até que do alto viesse o quê? A promessa que de mim ouvistes, que era o Espírito Santo vir sobre a igreja. Entendam, por favor, que depois da morte, aliás, o ano zero, né, que é o nascimento de Jesus, até o ano 100, pelo século, é o tempo do querigma. E nesses 100 anos, Satanás fez tudo para impedir que a palavra de Deus alcançasse os seus limites. Inclusive, até
contra o nascimento de Jesus, que é a palavra revelada, encarnada. E depois Jesus, Satanás trabalhou com força para impedir que a palavra do Senhor fosse adiante. Eles iriam enfrentar todos os modos de tortura, e para tal missão, somente revestidos do Espírito Santo. A gente vê que Jesus foi morto por crucificação, mas logo depois, ali na sequência, o Estevão, que é o primeiro diácono, foi morto por apedrejamento. E segue essa história, com famílias inteiras de judeus sendo entregues no Coliseu, para serem devorados pelas feras. E muitos não retrocederam. Que a gente que é cheio do Espírito Santo não é daqueles que retrocedem, mas dos que avançam. Aleluia. Porque eram cheios do Espírito Santo. Então, para suportar, para poder chegar no céu e ter esse encontro com Paulo, disse: Paulo, me fala aí como foi a tua experiência e me diz como você pensou em tanta coisa. Primeiro você tem que nascer de novo. Tem certeza da sua salvação? Amém? Amém. Você tem certeza que você nasceu de novo. Eu lembro do dia que eu nasci de novo. Você lembra? Quem lembra do dia que você se converteu e entregou sua vida para Jesus? Você lembra? Quem lembra aí? Eu lembro, não tem vergonha não. Tem gente que não lembra, né? Ou não quer levantar a mão, amém. Mas é muito importante, porque esse é o dia do seu nascimento. Devia ter um registro. Registro do novo nascimento. Depois você entender que você precisa ser cheio do Espírito Santo. A outra coisa que Paulo fala também é que quando o Espírito Santo é um selo, tipo um selo de garantia. Ele diz que ele é o penhor da nossa salvação, ele garante a nossa salvação. Abra a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 1. Versículos 13 e 14. Paulo vai dizer que o Espírito Santo, aquele que entrega a sua vida para Jesus, tem um encontro com o Senhor, recebe o selo do Espírito Santo. Amém? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, veja como está claro o versículo, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, que a gente recebe o Espírito Santo, ele passa a ser dono da nossa vida agora é templo e morada dele. Nós temos um selo que garante isso, e não é o selo do Emetro não, tá? Da Anvisa não, é o selo do céu. E o próprio Espírito Santo garante a nossa cidadania celestial. Por isso que Paulo, em algum lugar, vai dizer que essa pátria não é nossa. Que nós já não somos mais aqui. Nós somos como que estrangeiros em terra estranha. Teve um dia lá em Salgueiro que um diácono meu lá da igreja teve um sonho com o céu. Rapaz, ele falou tão bom desse sonho que eu fiquei com vontade de morrer. Ficou com vontade de morrer. Eu digo, rapaz, como eu queria para esse lugar agora, viu? Eu queria. Significa que você nasceu de novo, mas você precisa cuidar do templo do Espírito Santo. Vamos voltar lá para o texto de Romanos, por favor. No capítulo, Romanos. Aliás, Coríntios, perdão. 1 Coríntios, capítulo 3.
Aliás, vai para o capítulo 6, a partir do versículo 12. 1 Coríntios 6. 6, a partir do capítulo, versículo 12. Todas as coisas são lícitas. Porque, veja, você não é templo do Espírito Santo, amém? Quem é templo aqui do Espírito Santo? Quem é morada do Espírito Santo? Você tem que cuidar desse corpo. Tem muita gente que atrapalha. Tem muita coisa, aliás, que atrapalha a nossa vida. E uma das coisas aqui é a sensualidade, que é condenada por Paulo. Que é uma das coisas que mais atrapalha a gente nos dias de hoje. E veja que Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus instruirá tanto esse como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para quem? Para quem, gente? Para o Senhor. E o Senhor para o corpo, amém? Deus ressuscitou o Senhor e também a nós pelo seu poder. Aí vamos lá. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois o quê? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo que está em vós. O Espírito Santo está em vós. Diga que está ao seu lado isso. O Espírito Santo está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Está vendo, gente? Que nós temos que assumir essa responsabilidade de cuidar do templo do Espírito Santo. Nós vivemos dias onde as pessoas cuidam muito bem do corpo, né? Cuidam muito bem do corpo, obviamente, claro, da saúde também, a gente sabe disso, muito importante, não é? Mas muitos usam desse argumento de cuidar da saúde para também disseminar a sensualidade. E a gente não pode cair nessa cilada, porque eu não quero que nenhuma outra pessoa olhe para mim, a não ser Jesus. Amém. Jesus está olhando para a gente o tempo todo. E a nossa casa e nosso corpo deve ser morada dele. No Gênesis ele vinha na viração do dia. Hoje ele quer morar para sempre dentro de você. Ele quer conversar com você sempre, a todo momento, a toda hora. E mais que isso, gente, porque quando a gente pensa numa vida cristã, a gente não pensa apenas em ser moralmente correto. Nós pensamos em ser instrumentos poderosos na mão de Deus. Porque quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, ele nos capacita para uma boa obra. Ele tem derramado dons sobrenaturais sobre a igreja, para que a obra dele vá adiante. E nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, não apenas por conta do pecado e da sensualidade, mas até, veja como é interessante você ter intimidade com o Senhor. Porque, inclusive, muitas vezes Ele vai capacitar você a enfrentar as lutas que virão sobre a tua vida.
Lá no capítulo 20 de Atos, por favor. Estamos caminhando já para o fim, viu, pastor? Viu, amigo? Tá certo? Capítulo 20. A partir do versículo 22. Paulo está com os presbíteros na igreja de Éfeso, mas ele está indo para Jerusalém. Ele quer ir para Jerusalém. Ele tem que ir a Jerusalém. E a gente vai ver adiante que vão tentar impedir que ele vá para Jerusalém. Mas veja aí no capítulo 20, a partir do versículo 22, o que ele vai dizer? Agora, capítulo 20, a partir do versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, você vê a sua Bíblia aí, a palavra espírito está com E minúsculo, que é o espírito dele. Vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo, e o Espírito Santo já está com E maiúsculo, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que lá me esperam cadeias e tribulações, veja, porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha que consciência, gente. É o apóstolo Paulo sendo capacitado pelo Espírito Santo para ele enfrentar as provas que ele vai ter que enfrentar por amor de Jesus. Alguns que eles quiseram impedir, ele disse, este constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que lá me esperam cadeias e tribulações. Porém, minha gente, eu tenho o Espírito Santo. Um dia eu encontrei Jesus, naquele dia que eu caí do cavalo, e a partir daquele dia, em nada eu tenho minha vida mais como preciosa, porque o meu desejo é cumprir o meu chamado, é completar a carreira que eu recebi, para testemunhar da graça do Senhor. Amém. No capítulo 21, a gente vai ver que Paulo quer ir para Jerusalém, vai se levantar, e esse texto é maravilhoso, porque aí vai se levantar um profeta chamado Ágabo. Dá uma olhadinha, por favor, aí, capítulo 21, é quando ele chega em Cesareia, a partir do versículo 7. Vê que texto maravilhoso. E Paulo também vai resistir no Espírito, mas não para se acovardar, mas para ir para Jerusalém, sabendo que ele vai ser preso. E teve uma profecia aí, veja por favor. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaída, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, veja só, esse Filipe aqui está lá no capítulo 6, um dos 7 é um dos 7 diáconos, tá, gente, na igreja, um dos primeiros diáconos, tá bom? Aí vai dizer assim, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, vê coisa santa, isso é palavras de Lucas, tá, gente? É a narrativa de Lucas aqui, tá bom? Ele está descrevendo o que aconteceu. Ele está dizendo assim, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou, isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Olhe para mim, por favor. Veja o que aconteceu. Paulo estava na casa de Filipe, ele tinha 4 filhas, virgens, que profetizavam ali, casa de crente. E na casa de crente, o que tem? Tem culto, tem hino, tem um momento devocional. E no final tem comida. E no final tem muita comida. Aí chega um profeta da Judeia chamado Ágabo. E estava naquele momento, e o Espírito Santo quer falar. Porque onde tem crente, o Espírito Santo quer falar. Igual nessa noite, ele já está falando, amém, gente? Desde o louvor, desde que começou, desde que aquelas portas se abriram. Esse profeta pega o cinto de Paulo, olha a ousadia. Eu não ousaria fazer isso. O apóstolo Paulo, eu chego lá, tirou o cinto dele, amarrou seus pés e suas mãos como um ato profético e disse, assim farão com o dono desse cinto na Judeia. E vão entregar ele para as autoridades. Mas vamos seguir aqui para você ver o que acontece. Na sequência aqui, por favor. E vindo ter conosco, já falei isso aqui. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Versículo 12. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós
Isso é palavras de Lucas, tá? Como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Isso aqui é uma reunião de crente. Entendeu agora? Chega um profeta, faz esse ato profético, diz assim, vamos fazer isso com dor desse cinto. O povo que estava lá, inclusive as 4 profetisas, filhas de Filipe, não vai não, Paulo. Não vai não. Não desça lá para lá não. Versículo 12, quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Olha a convicção do homem de Deus, que sabe que tem que testemunhar em algum lugar, mesmo que seja hostilizado. Gente, é muito fácil pregar o evangelho em lugares confortáveis, tá? Tem muita gente que diz assim, eis-me aqui, envia outro. Mas um dos sinais que você tem o Espírito Santo é que o Espírito Santo te revela, inclusive quando você vai passar por tempos trabalhosos e você tem a convicção que é necessário que você passe por aquela geografia, por aquela topografia, ou por aquele momento, por aquele problema, porque Deus que está permitindo isso, fará você sair maior do que você entrou nesse problema. Se tem alguém aqui nessa noite que está vivendo alguma tempestade, algum momento difícil, alguma noite tenebrosa, eu digo a você nessa noite, em nome de Jesus, que se Deus permitiu, você vai sair maior do que você entrou nessa luta. Confie no Senhor, porque gente de Deus sai maior do que entrou em qualquer batalha. Agora a gente que não tem o Espírito Santo sai menor do que entrou. Pergunte a quem está ao seu lado se ele vai sair maior ou menor dessa batalha. Em Cristo nós já somos mais que vencedores. Amém, queridos? É por isso que nós dizemos no final de todo culto, eu quero que você diga bem forte no lá, ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens, servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Ninguém vai me fazer parar, ninguém vai fazer você parar, porque quem te chamou garante a tua vitória. Gente de Deus, homem e mulher de Deus, tem discernimento espiritual, sabe quando tem que passar pela prova, e quando diz o canto, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Aleluia! E por último, queridos, que eu sei que eu já passei do tempo, talvez nunca mais eu seja chamado aqui. O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, é preciso ser revestido com o Espírito Santo para ter o poder de Deus, para poder chegar no final da jornada e dizer assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Onde está isso? Veja lá o que está em Atos capítulo 1, versículo 8, por favor. Porque no versículo 4 do capítulo 1 de Atos, vai lá, tá? Vai lá. O Senhor vai dizer assim, ó. Vocês não saiam daqui antes de vocês ser cheios do Espírito Santo, tá? Amém. Não, foi Jesus que disse aos discípulos. Tá? Mas você receba isso aqui também. Atos capítulo 1, versículo 8, o texto vai dizer assim, e comendo com eles, versículo 4, perdão. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, que é o princípio de tudo, Jerusalém. Até que do alto vocês recebam a promessa. Amém? Amém. Veja o versículo 8 que diz. Mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí, uma vez você cheio do Espírito Santo, você me será testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até em Serrita, que é os confins da terra, mudar teu filho. Até os confins da terra. Ou seja, onde você estiver, seja qual for a topografia, seja qual for o clima, seja qual for o contexto que você foi inserido, sem que você precise falar, abrir a sua boca para você se auto-justificar, o Senhor vai ser o teu justo juiz, o Senhor vai ser o teu advogado fiel, e vai chegar o momento de você podem colocar a tua cabeça na guilhotina, você está pronto para fechar os olhos aqui e abrir na glória de Deus. Amém. Agora você que decide ter uma vida religiosa, como o apóstolo Paulo, dos principais, dos fariseus, ou ter uma vida no Espírito. Eu acho que Paulo terminaria o seu testemunho dizendo assim: a minha vida foi colocada ao avesso, mas valeu a pena. Amém. Valeu a pena. Você está pronto? Você está pronto? Pode dizer alguma coisa aqui para mim? Porque quando a palavra não é boa, a música salva. Eu quero perguntar se você está pronto. Amém. Seja o que for acontecer com você, você fechar os olhos aqui. Mas você abrir os olhos na presença de Jesus. Amém. Dá para prestar um pouquinho de volume aqui. R$5 de volume, por favor. R$5. Bem baixinho, passa. Eu quero fazer uma coisinha aqui, tá? Olhe para mim, por favor. Disse que um navio da Marinha atracou na Bahia, de onde atracou na Barra. Vai tocando para me ajudar. E aí o comandante daquele navio, ele não tinha família, não tinha ninguém. E à noite ele saiu e procurou um restaurante para ele comer alguma coisa. Achou um restaurante bonito na praia, com as janelas bonitas do mar. E ele sentou e ele pediu um bom prato, uma boa bebida, ficou comendo ali. Logo ele percebeu que o menininho, assim de uns 7 para 8 anos, ficou olhando da janela ele comer. Um menino de rua, olhando ele comer. E ele foi ficando constrangido, ao ponto que ele não aguentou e foi lá. Ele disse: o que você está olhando tanto para mim? O menino disse: eu estou com fome, não sei o que é comer há alguns dias. Ele disse: você não tem ninguém? Ele: poxa, se você tivesse pelo menos pronto, eu trazia você para dentro comigo, para você comer comigo. Disse que o menino passou a mão na cabeça assim. Disse: eu estou pronto. Ele pega o menino, um ato de insanidade, senta, o menino come. Ele se apaixonou pelo menino. Disse: mas cadê sua família? Disse que o menino disse para ele que a família foi executada pelo tráfico. E ele não tinha mais ninguém, foi jogado, foi largado na cidade e vivia na rua. Ele disse: rapaz, eu não sei o que é que eu faço. Se eu pudesse, se você tivesse pronto, eu levar você para dentro do navio comigo. O menino fez: eu estou pronto. Ele
chegou no navio, tentou esconder o menino, mas não teve jeito. Daqui a pouco o menino virou o mascote daquele navio. O nome do menino era Eu Tô Pronto. Eu tô pronto para cá, eu tô pronto para lá. Daqui a pouco o menino começa a ter febre, começa a adoecer, e paga todos os exames para o menino. Depois vê o diagnóstico: o menino tem leucemia e não tem muitos dias de vida. Ele disse para o menino: eu acabei de te ganhar, como eu posso te perder? Ele disse: papai, eu estou pronto, fique bem. No dia que mataram minha família, eu fiquei escondido atrás de um móvel da minha casa. Todo mundo foi morto, mas tinha um homem que ficava olhando para mim, um homem que estava de branco, eu só não vi o rosto dele, mas ficou olhando para mim e fazia assim. Depois de algum momento eu estava numa igreja, numa escola, numa salinha de criança, e a titia mostrou para mim uma foto de Jesus, e não é que parecia com aquele homem que estava perto de mim. Eu estou pronto. Chegou alguns dias, ele piorou bastante, não teve mais jeito. Em alguns meses, bateram na porta do comandante e disse: vá se despedir dele, porque ele está partindo. E aquele homem correu para a enfermaria onde o menino estava e disse: não vá, eu não consigo mais viver sem você. Você colocou minha vida uma vez, eu que não tenho ninguém na minha vida. Você chegou e agora você quer ir, não vá. O menino disse: papai, eu estou pronto. Eu vou fechar meus olhos aqui, mas eu vou abrir na presença daquele homem que me guardou naquele dia. Eu quero orar por você nessa noite. Você está pronto? Pega na mão que está ao seu lado assim, aperta bem forte, pergunta para ele: você está pronto? Olha para essa pessoa que está ao seu lado. Você sabia que a qualquer dia desse a gente pode estar se despedindo? Você está pronto? Quem tem o Espírito Santo está pronto para testemunhar aqui, mas para chegar cantando na glória de Deus. Fique de pé que eu quero orar por você. Vamos orar. Aplica, Senhor, a tua palavra, que tudo o que o Senhor queria dizer nesta noite para a gente, que tenha sido dito pelo teu servo, que não tenha caído uma semente sequer que não vá germinar, que a gente saia daqui dessa noite, Senhor Deus, pronto, Senhor Deus, para enfrentar, se possível, serpentes e escorpiões, sabendo que seja aonde for que estivermos, o teu nome tem poder para nos dar vitória. Que o teu Espírito Santo seja derramado em nossos corações e que nós possamos viver uma vida no Espírito Santo, assim como os teus servos neotestamentários, no poder do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pode sentar, pessoal. Amém.
Podem sentar. O apóstolo Paulo diz uma coisa que eu acho muito tão certo como 2 e 2 são 4. É que a fé vem do ouvir. E como é que a gente pode ter fé se não houver quem pregue? Né? Então, é importante que a gente fortaleça a nossa fé através do ouvir. Mas para isso, precisa que alguém que pregue. E esse aqui é um pregador. Fazia tempo que eu não via alguém pregar tão cheio do Espírito Santo como o pastor Jerry nessa noite. Queridos, para quem não conhece os semeadores, talvez o pastor Jerry nem conheça a nossa dinâmica, né? A gente não acaba aqui, pastor. A gente ainda vai lhe usar um pouquinho. Porque nos semeadores a gente tem um tempo de louvor, um tempo de preleção, que foi essa belíssima pregação do pastor Jerry, e um tempo para tirar dúvidas, diferente da dinâmica de um culto, né? Não dá para chegar para Dom Paulo e dizer: Dom Paulo, eu não entendi não, repete aí, explica aí. Não dá para parar ele lá no púlpito. Mas aqui no semeador a gente tem um tempinho para isso, para tirar dúvidas, e a gente sempre aproveita e explora o pastor convidado para isso. Então, irmãos, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta sobre o tema, e é perguntas, não é para dar rolho, tá certo? Então, façam perguntas breves para que ele responda também brevemente, para que possa o máximo de pessoas ser abençoada. Agora, essa parte dos semeadores, ela é exclusiva para quem vem aqui presencialmente. Então, aqueles que estão nos assistindo pela internet, pela rede mundial de computadores, vamos encerrar por aqui. Vamos agradecer vocês terem nos assistido, mas se vocês querem participar do debate, vem estar aqui com a gente presencialmente. Amém, queridos? Um abraço a vocês que estão aí. E vamos seguir. Quem tiver alguma pergunta agora...